Bom, vamos lá, gente. Vocês sabem muito bem, a gente acompanhou desde o comecinho o caso do sumiço e depois consumado, infelizmente, investigação, assassinato da engenheira Patrícia Mieiro. Ela voltava de uma festa na Urca, da empresa onde ela trabalhava, estagiava à época, voltava sozinha num carro, quando já de madrugada, enfim, quase início da manhã, entrava ali na Barra e o carro dela despencou lá embaixo. No primeiro momento, como o carro ficou lá e o corpo desapareceu, a investigação tratou como um acidente de trânsito. Depois, quando a apuração foi avançando e mudou de delegacia, chegaram à conclusão que tinha um tiro, tinha uma bala, pelo menos uma que foi encontrada no capô do carro, dentro do motor, foi encontrada já depois, quando o caso foi assumido por uma delegacia especializada, à época por outro delegado e outros investigadores, chegaram à conclusão que a perita da delegacia da Barra, que tinha assumido no começo do caso, ela era namorada de um dos policiais envolvidos na ocorrência. E aí, com construção de tudo o que aconteceu, depois chegou-se à conclusão que não haveria a menor possibilidade de ela cair daquele carro, com o carro naquela ribanceira que tem na entrada da Barra, onde você ou segue em frente para aquele viaduto que vai dar na Ministra Ivan Lins, ou você cai para a direita para ir em direção àquela rua dos motéis, a questão ali da Joatinga, da Barrinha, etc, etc. E não tinha como o corpo desaparecer, porque o cinto tinha ficado preso. Depois encontraram, por exemplo, provas de que o vidro do carro foi quebrado, o vidro do carro dela tinha sido quebrado com uma pedra e que o corpo dela tinha desaparecido, simplesmente desaparecido. Ah, não, voou no rio, voou naquele lago, que é um lago que tem ali um canal, que é o canal da Joatinga, que tem 1,5 m de profundidade. Nunca poderia ter caído ali, e olha que o carro tinha ficado numa área seca, nunca poderia ter voado ali, com o cinto, aliás, preso. E o corpo dela simplesmente desaparecido. Ele apareceria ali no canal, que é um canal raso, não foi em alto mar a 3 quilômetros, enfim. A investigação foi construída e concluída, e chegou-se à conclusão que dois policiais, quando ela estava chegando na Barra da Tijuca, dois policiais atiraram em direção ao carro. Ela perdeu o controle, capotou, caiu lá embaixo. Outros dois chegaram depois e participaram diretamente para esconder o corpo, tirar o corpo do local, e simplesmente operações e operações e operações aconteceram depois para tentar localizar os restos mortais da Patrícia Mieiro em vários locais do Rio de Janeiro. O advogado, enfim, que eu não vou ficar tecendo aqui características nem críticas a ele, porque ele já morreu, Nélio Andrade, advogado dos policiais, começou a construir uma versão de que, na verdade, ela tinha sido morta por traficantes da Rocinha, porque seria usuária de drogas e estava devendo dinheiro para os traficantes da Rocinha, uma coisa assim, sem pé nem cabeça, absurda, para aumentar ainda a dor e a revolta da família, do Celso, da Tânia, os pais, do Adriano, que sempre foi um batalhador, um lutador nessa causa, para tentar minimamente descobrir o que tinha acontecido. A mãe ficou com anos e anos o quarto dela montado, esperando que um dia a Patrícia pudesse voltar para casa. A Tânia, diante do trauma, que é você, além de perder, não saber nem o que aconteceu, não ter nem os restos para poder enterrar. Ontem nós fomos procurados por um ouvinte da Band News FM, que 10 anos, mais ou menos isso, depois, estava ouvindo aqui o programa, era um admirador do Boechat, e ouvindo aqui o programa quando a gente falava ontem sobre a necessidade, o quanto que os ouvintes eles têm que realmente denunciar, colocar a boca no trombone, participar, levar à frente as coisas, para que a gente tente construir, né, uma sociedade diferente. E em determinado momento ele entrou em contato com a Band News FM e conversou primeiro com a nossa apuração, e depois esse caso foi assumido pelo Briggs com toda a cautela e cuidado para que a gente, claro, checasse tudo que estava vindo, inclusive com pessoas envolvidas no caso, e pudesse trazer, entender se esse depoimento ele realmente se encaixava com tudo, e aí sim trazer no ar como um elemento, sem dizer aqui categoricamente o seguinte: é isso no sentido de que afirmamos categoricamente que isso tudo que ele viu está ali dito e posto, mas é inevitável que são informações extremamente contundentes, extremamente factíveis, encaixa com absolutamente tudo que a gente levantou exaustivamente desde o dia de ontem pelo Briggs, e entendemos aqui, e por isso estamos levando ao ar, entendemos aqui que há elementos para que esse caso seja levado à frente no sentido de um depoimento de autoridades e eventual reabertura do caso, porque os policiais, agora, acho que no final do ano passado,
foram julgados, 2 foram inocentados, os que teriam ajudado a esconder, a se livrar do corpo, e os 2 que foram acusados dos disparos, os que estavam na entrada da barra, esses foram condenados a fraude processual, respondendo em liberdade, o que não é absolutamente nada diante da acusação que eles estão sofrendo. Há até recurso da família na justiça para agravar essa pena. E esse depoimento pode ser, inclusive, decisivo nesse sentido. Briggs, desculpa aí todo esse iniciozinho aqui, se fosse um livro, um prefácio, mas é para poder te passar a palavra aí. Um introito necessário, Rodolfo. Tinha que contextualizar bem o caso, como você fez, para o Briggs poder dar o factual. Vamos lá, Briggs, o que você pode trazer para a gente de informações? Rodolfo, bom dia para você, Andreasa, para os nossos ouvintes. Essa testemunha, só lembrando a importância do canal que com a Band News FM entrou em contato pelo 2542-2132, atendido pela nossa Milena Viana, fez o primeiro contato com ele, depois conversou exaustivamente comigo ao longo do dia. Quem é essa testemunha? Essa testemunha, na época, era um motorista de táxi, que morava no Recreio dos Bandeirantes. Estava voltando para casa depois de um dia de trabalho, ele sempre trabalhava durante toda a noite e voltava para casa sempre ao amanhecer. E fazia isso, como todos os dias, ali passando pelo elevado do Joá, saindo de São Conrado, indo em direção à Barra da Tijuca para depois chegar ao Recreio dos Bandeirantes. Pois bem, por volta de 5h30, entre 5h30 e 6 horas da manhã, portanto o horário bate com o que a investigação aponta, esse ouvinte estava passando quando um Palio passou ao lado dele. Palio era o carro dirigido pela engenheira Patrícia Miero no crime do dia 14 de junho de 2008, há 12 anos atrás. O Palio passa por ele, segundo o relato dele, naquele túnel que vai chegando na Barra, que ali segunda é o túnel galeria, do Joá, segunda galeria, sentido Barra da Tijuca. Que é a última, né? Depois daquele elevado belíssimo, vista linda, que separa São Conrado da Barra da Tijuca. Perfeito. Que é o último antes, exatamente, da chegada à Barra da Tijuca, onde lá atrás tinha um outdoor enorme, bem-vindo à Barra. Sorria, você está na Barra. Era ali que os policiais estavam, inclusive, no dia, segundo o próprio GPS mostrou. Porque, inclusive, uma viatura sempre ficava baseada ali, naquela bifurcação, na chegada à Barra para quem vai pegar a ministra Ivan Lins ou à direita para a Barrinha. A opção da Barrinha. Da Barrinha. Sempre naquele ponto ali ficava uma viatura. Pois bem, esse ouvinte... E depois eu vou trazer o relato dele, tá, Rodolfo? Só estou contextualizando o que a gente vai trazer dele. Primeiro a gente vai trazer a dinâmica, que vai falar da perseguição e de tiros e do carro. E a gente vai, na afirmativa dessa testemunha, descontextualizar, de acordo com a afirmação dela, algumas versões dadas até então. Ele estava no táxi, voltando para casa, quando o carro da Patrícia passou por ele. Mais à frente, atrás dele, bem atrás, ele ouviu o barulho, um giroscópio foi acionado da Polícia Militar e teria uma viatura atrás, mas muito atrás. Ele falou, olha, não estava nem no meu raio de visão, mas dava para ouvir, porque como é de manhã, fim da madrugada, início da noite, você consegue perceber bem os barulhos, está silêncio. Mas ele não estava no raio de visão pelo retrovisor, mas lá atrás uma viatura, como quem diz, vamos atrás desse carro, e ligou. Mais à frente, quando chegou mesmo a Barra da Tijuca, naquele acesso ali que vai para a Barrinha, vai reto para a ministra Ivan Lins, já chegado à Barra da Tijuca, ele ouviu 5 a 6 tiros de fuzil. 5 a 6 tiros de fuzil dados em direção ao carro onde estava a Patrícia Miero. Nesse momento, Patrícia Miero tenta desesperadamente sair do raio de ação dos policiais que estavam baseados nessa viatura e joga para a esquerda de quem está indo para a Barra da Tijuca. Bate na mureta de proteção, perde o controle do carro, capota e para. Depois do carro capotar algumas vezes, o carro para de cabeça para baixo no elevado, e aí nesse momento os policiais militares que estavam na viatura descem do carro, um desce correndo, vai até a direção apontando o fuzil, como na expectativa de que teria um criminoso lá dentro que poderia ainda reagir. Mas em algum momento nossa testemunha passa. Nesse momento ele está passando pelo carro. É nesse exato momento que ele está passando e para mais à frente. Só pontuando aqui, tá? Segundo o que ele conta, ela capota, porque eu vi a cena, eu vi isso no dia seguinte, lá. Eu lembro que eu acho que era um sábado de manhã, se eu não estou errado, era alguma coisa assim. O carro capota lá para baixo, o carro capota lá para a beira do canal. Ela estava indo em direção ao viaduto, o carro capota lá para baixo. Porque
porque bate na esquerda e volta. Isso, bate na mureta. E volta. Isso. Então, atenção, Briggs. Bate na mureta e cai lá pra baixo, porque ali tinha uma ribanceira, do lado exatamente desse outdoor. Cai pela ribanceira e fica de roda pra cima às margens do canal. E ele, o taxista, vem pelo túnel e encosta no viaduto e fica no viaduto, sai do carro para ver o que está acontecendo e passa a observar essa cena que é relatada agora pelo Briggs, no sentido dos policiais saindo com o fuzil em direção ao carro para ver quem é que estava lá dentro. Muito provavelmente foram acionados pela viatura que estava lá atrás, do tipo, olha, passou um carro aqui em alta velocidade. Eles ligaram a sirene para ir atrás e olha, atenção, atenção aí, patrulha entrada da Barra e tal. Os caras na entrada da Barra, ao que tudo indica, vendo o Palio em alta direção, imagina, né? É o procedimento correto. Imagina se isso é ensinado pela Polícia Militar. Tá vindo o carro em alta velocidade, entrada da Barra da Tijuca, o carro tá vindo em alta velocidade, e se tá vindo em alta velocidade, imagina, se não for frear, o que foi é tiro, né? Imagina se essa é a orientação que tem que ser dada sem você ser atacado, sem nada, não foi encontrada uma arma, nada disso. Ela capota lá para baixo, o carro para de roda para cima às margens do canal do Joatinga. Esse é o relato dele. Aí ele sai do carro, encosta ali no meio assustado, sem saber o que aconteceu, sai do carro lá em cima do viaduto e vai andando ali em cima do viaduto e olhando lá para baixo para ver o que tinha acontecido. E aí, Briggs? Ô, Rodolfo, só para deixar claro que o relato da testemunha, pelo relato da testemunha, esse carro não teria nesse primeiro momento descido ribanceira não, viu? Pelo relato da nossa testemunha, esse carro estaria ainda ali próximo, ali no viaduto. E depois, então? E depois foi retirado. Eu preciso pontuar isso contigo, porque eu estou trazendo o que a testemunha trouxe pra gente. Então, a imagem essa imagem que correu... A imagem que o Rodolfo viu, à luz do que diz a testemunha, é uma imagem transformada. Sim. Quer dizer, o que está sugerido aí, porque segundo o Briggs, o relato da nossa testemunha informa que houve o acidente, desviando do tiro, ou mesmo alvejada, joga o carro para a esquerda ou perde o controle, bate na mureta, capota, mas no movimento da capotagem ainda teria ficado na pista, no sentido da Barra. Exatamente. Isso, né, isso que a testemunha pelo menos traz para a gente. E nesse momento, os policiais saem da viatura, que estavam baseados, vão até o carro da Patrícia, um primeiro armado já com fuzil, e quando percebe que é uma jovem, que é uma menina, teria colocado a mão na cabeça. E isso tudo, Briggs, só para entender, nossa testemunha está vendo desde um pouco mais distante, porque parou com medo, tiro com medo, ele sai do viaduto e para o carro. Que ele sai do viaduto para o carro e diz o seguinte, ele diz que ele foi visto pelos policiais. Certo. Ele não tem dúvida de que ele foi visto, mas que em função do desespero dos policiais, os próprios policiais não se preocuparam com aquilo. Não se preocuparam com aquilo. Mas você estava dizendo de novo... Pode atender para mim. E aí... Você estava... Desculpa, eu só queria esclarecimento da posição da nossa testemunha. E aí você estava falando sobre os policiais chegando ao carro, pensando que se deparariam com um bandido e se deparando com a Patrícia Miero. E aí uma reação de desespero do policial, talvez. Uma reação de desespero do policial. Nesse primeiro momento, esse primeiro policial que chega, fala para o segundo policial que estava se aproximando o que aconteceu. E aí, nesse momento, os policiais, Rodolfo, começam a puxar a Patrícia pelo braço, o carro está capotado, com os 4 pneus para cima. Estou desenhando para o ouvinte imaginar a cena. Pela janela do carro do motorista, os 2 policiais que estavam nessa viatura começam a puxar a Patrícia e nesse momento a viatura que estava atrás chega. Que estava em perseguição. Eles não conseguem puxar a Patrícia, porque ela está presa pelo cinto. E está com as pernas presas, provavelmente por conta das ferragens, da batida, do acidente. Isso aí já sendo uma adulteração da cena. E aí vem o que eu acho que é a informação mais relevante e mais forte desse momento. A Patrícia, ela mexe o braço por 2 vezes. O ouvinte não tem dúvidas de dizer que ela estava viva. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o relato todo dele aqui. Ou seja, para colocar o relato dele, que também é importante também, Briggs, a gente colocar o relato. E aí você vai com a coisa acrescentando outras informações. Sim, eu vou colocar depois. Agora. Mas isso que o Briggs falou é muito importante, porque segundo ele, ela estaria viva. Ou seja, se fosse levada para um hospital, poderia ter chance de sobreviver. Se fosse chamado corpo de bombeiros e ela fosse levada para o hospital, segundo o relato dele, eu volto a frisar, segundo o que ele relata, do que ele nos trouxe de informação. Vai, Briggs.
Deixa eu trazer o primeiro relato dele aqui, Rodolfo. Na parte em que ele traz a dinâmica do caso e ele vai falar da perseguição no exato momento em que ele está no túnel, que ele ouve a viatura atrás, que depois a viatura da frente vai fazer os disparos. Quando eu peguei a segunda galeria, eu escutei muito longe uma sirene de viatura, muito longe. E quando nós já estávamos no segundo túnel, ela passou um carro por mim, um Palio. E logo assim na saída, ficava uma viatura da polícia baseada na saída do túnel, no sentido Barra. Ele não descida, como que tem a descidinha para a direita ali que dança na Barrinha. Ela passou por mim. Nisso que ela passou por mim, eu escutei, ela estava já tipo uns 300 metros na minha frente, mas eu escutei tipo uns 5 a 6 tiros de fuzil, que dá aquele barulho duplo, né? Faz papum, papum. Nisso que eu escutei esses tiros, eu escutei aquele... O carro bateu na mureta do lado esquerdo, que é tipo assim, a viatura estava do lado direito. O carro bateu do lado esquerdo, veio pro lado direito... O carro dela, né? O carro dela. E bateu na quina, bem na quina da mureta que continuava o túnel subindo, entendeu? Aí nisso que ele bateu ali, ele capotou e caiu pro outro lado. Sim, para descer pra Barrinha pro lado direito. Isso, então, o que ela fez? Ela fugiu pro lado esquerdo, bateu na parede do lado esquerdo, voltou, quando ela bateu, ela perdeu o controle, voltou e bateu naquela quina, e caiu pro outro lado. Eu parei no túnel um pouco mais à frente, que eu sabia aquela fumaceira do carro batendo, rodando, um monte de coisa, e pedaços do carro pelo chão. Eu parei no túnel mais à frente, no viaduto um pouco mais à frente, pra mim ver. E nisso, os dois policiais que estavam na viatura do outro lado do túnel, que já estava ali baseada. Um desceu mais rápido, correndo em direção à viatura, ao carro que estava caído, e o outro foi descendo mais devagar. O primeiro policial botou a mão na cabeça, como quem diz, nossa. Aí ele botou a mão na cabeça. Aí voltou, falou com o outro policial que já estava chegando. O segundo policial que estava com ele que estava chegando. Aí o que aconteceu? O primeiro se abaixou e começou a puxar o braço dela. Só que ela estava meio presa, que acho que não sei se era cinta ou o que era. Ela estava meio presa. Aí estavam tentando puxar a menina pelo braço, conseguiram puxar uma parte dela do corpo para fora do carro. E nisso chegou a outra viatura que vinha por trás dela. Na perseguição. Isso, na perseguição. Parou e encostou do lado da viatura. Foi aí que a outra viatura chegou. Do ocorrido, 30 segundos a viatura chegou, 30 segundos. E eles conseguiram tirar metade do corpo dela pra fora. Acho que ela tava presa pelas pernas só. Eu acho que tava presa no cinto pelas pernas. Aí eles largaram ela assim no chão. Eu vi que era uma menina bem nova. Nesse momento, os outros policiais chegaram até o local do carro, no carro. E ela estava dentro do carro. E ela ainda se mexia, porque o braço dela, por 2 vezes, ela tipo assim, ela dobrou o braço e voltou o braço de novo. Aí eu peguei, entrei no carro e fui embora. No dia seguinte que eu fui saber disso. É isso mesmo, Rodolfo. O carro chega a descer. Então, Briguizinho, então, vamos lá, por favor. Só pra gente deixar claro, o que eu tava falando estava correto. Então, vamos lá. Tá certo. Ela nem teria como, tá certo? E o próprio, aliás, porque aí numa dessa, dá argumento para pessoas quererem desfazer de um depoimento que pode ser importante. Volto a dizer, pode ser fundamental e importante, como alguém que disse ter testemunha ocular da história. Então, era óbvio que ela nunca bateria e ficaria com o carro em cima do viaduto para o carro depois aparecer lá embaixo. Como é que fariam isso os policiais, além de ter que se desfazer do corpo? Então, é o que eu falei. Ela bate na mureta na saída do túnel e ele mesmo disse no relato. Então, foi um vacilo aqui nosso. Os policiais descem, né? Ele deixa claro no relato dele. O carro cai capotando pela ribanceira, e foi o que o Adriano Amiero acabou de me escrever aqui no WhatsApp. Ele cai, o carro cai lá para baixo, tanto que ele diz no relato dele. Então ele não tem qualquer tipo de contradição, tá? Ele colocou bem claro aí no depoimento dele, gravado ontem, de que os policiais, ele até diz, o carro cai, depois ele fala, os policiais descem, então foi isso. O carro caiu pela ribanceira, única coisa que aconteceu, segundo a investigação e que eles podem ter feito como o carro, ali embaixo tem uma ruazinha que liga umas casas, uns condomínios e tal. Eles podem ter arrastado depois para distorcer a cena do crime, mexer na cena do crime. Eles podem ter arrastado um pouco o carro mais para próximo da beira da lagoa para tentar tornar viável a versão de que o corpo dela voou para dentro da lagoa. Mas no máximo arrastou um pouco ali.
Mas realmente caiu lá para baixo, como o próprio relato dele colocou aí nessa palavra que a gente trouxe agora do nosso ouvinte. O Rodolfo, outra coisa, aí tem um relato dele quando ele fala da questão dos tiros, que é importante falar isso, exatamente o sentido dos tiros, como foi dado, toda essa dinâmica e como que o carro, mais uma vez os detalhes de como o carro ficou. E ela tomou, assim, tipo, uns 4 a 5 tiros de fuzil que deram. Então, na hora que ela tomou os tiros, ela tentou sair para a esquerda. Que ela viu o policial do lado direito dando tiro, ela tentou sair para a esquerda. Ela bateu na mureta, perdeu o controle, voltou. Aí que ela bateu do lado direito, ela bateu do lado direito e capotou pro outro lado. Então, os tiros que foram dados em direção ao carro dela teriam partido de que lado, para que lado, só para ficar claro para mim? Da viatura que estava na barrinha, do lado direito, do lado que desce ali pra rampa, Tá. do lado direito pro lado esquerdo. O tiro veio lateralmente do carona pro motorista, seria isso? Exatamente, o tiro veio do carona pro motorista. Tanto que ela fugiu pro lado esquerdo. E o carro ele ficou como? Ele ficou com as rodas para cima? Ele ficou capotado com as 4 rodas No pra cima? momento que ele bateu, que ele ficou lá, ele ficou com as 4 rodas pra cima. E ela foi puxada pela janela do lado dela. Pela janela do lado do motorista. E aí, Rodolfo, um outro detalhe é, passado esse tempo todo, por que essa testemunha nos procura agora? E ele é muito claro quando ele fala que ele tem medo. Sempre teve, na verdade. Sempre teve desde o começo. medo, desde o começo. Queria ter denunciado por algumas vezes isso. Fala do Ricardo Boechat, fala da admiração que ele tinha pelo Boechat, fala que todas as vezes que a gente tocava no assunto, que ele tentava tomar coragem, mas o pai dele era muito incisivo para que ele não se metesse nessa história por medo, por retaliação, mas ele fala que não conseguia mais conviver com isso, que a consciência dele pesava bastante. E aí passou esse um tempo, aquele negócio foi crescendo. Aí eu conversei com meu pai. O pai olhou pra mim e falou o seguinte: filho, você sabe falar com você. De repente, se você se mete num negócio desse, você vai ter que depor, você vai dar teu telefone, teu endereço. E futuramente, esses caras da manhã vão vir até a tua casa de noite. Aí, de repente, você vai morrer num assalto, você vai morrer em alguma coisa. Esse medo já tem até hoje. Eu tinha vontade de ligar pro Boechat, sempre. O Boechat falava nesse caso várias vezes. E quando ele falava, eu sentava no canto e chorava e queria ligar para ele, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu com ele, eu não pude. Eu estava escutando o André Agassi falando sobre coisas que a gente tem o dever de fazer, de ver e fazer, porque se você não fizer, você é até cúmplice daquilo de errado, coisa e tal. E aí eu peguei e liguei para vocês e falei com vocês. Bom, então tem alguns relatos importantes dele, falando que, eu acho que talvez, Rodolfo, o mais significativo é que ela estava viva. Também, é verdade, Briggs, isso aí, óbvio, e para a família principalmente, né? Que teria chance de socorro, chance de socorro, né? Agora, vamos lá, primeira coisa, os policiais estão na PM ainda, tá? Esses policiais, aliás, um deles foi preso numa operação essa semana, envolvido com milícia. Então, você acha, você que está aí ouvindo, você não teria medo? Eu não estou dizendo que você deveria se omitir, mas você não teria medo de enfrentar policiais que têm arma na cintura para poder fazer com uma única testemunha ocular de uma história como essa? Eu sempre me perguntei, com relação a esse caso, se ninguém tinha visto nada. Um porteiro ali de baixo, alguém que passou pela rua, alguém que em algum momento passou por ali, já que foi um acidente muito forte. Nada. Ninguém passou por essa ruazinha da Barrinha quando desce do túnel durante esse momento todo de retirada do corpo. Eu sempre sonhei em busca de uma testemunha que pudesse ser decisiva. E quem é criminalista, quem entende desse tipo de fato, sabe muito bem o quanto que depoimentos incisivos, depoimentos de testemunhas, principalmente, né, alguma testemunha ocular, eles são fundamentais em condenações no âmbito judicial. Outra coisa, mas que é natural, que aliás foi uma pergunta que a gente se fez aqui e o Briggs colocou na última resposta do nosso ouvinte. Ontem a gente ficou, óbvio, se questionando. Claro, acreditando desde o começo no ouvinte, senão a gente não teria recebido a ligação e imediatamente ligado para ele, mantido contato com ele ontem o dia inteiro, mas a gente também, sem dúvida alguma, fica se perguntando, poxa, mas 10 anos depois, por que não fez antes? Ele deu a explicação dele. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que esse caso, essas informações, precisam ser levadas a sério e adiante. A gente jamais poderia receber esse tipo de relato com tanta riqueza, com todos os cruzamentos que a gente fez e que bateram todos os cruzamentos com a história, e guardar isso no nosso bolso e falar assim,
ele não tem uma foto, não tem uma prova cabal, então, paciência. O caso já foi julgado, deixa pra lá. Não dá. Não dá. Você faria isso que tá aí do outro lado? Numa boa? Não dá. Então, só pra voltar a esse assunto, se você for pegar na história, há vários casos revelados, inclusive que viraram filme e série, que anos e anos depois alguém envolvido resolveu delatar, resolveu falar, teve peso na consciência, 10, 20, 30 anos depois acabou dando com a língua nos dentes, prestou depoimento. É só você buscar que você vai ver em livros, por exemplo, como o Andreasa conhece bem, tem histórias como essa. Esse é um depoimento seríssimo, gravíssimo, que precisa sim ser levado a sério e de alguma maneira tem que ser levado adiante, seja pelo Ministério Público, seja pela Polícia Civil, seja pela possibilidade até da defesa da família da Patrícia Miero, para que de alguma maneira eles possam tentar reabrir o caso e ver se com isso também, numa revisão de decisão que foi dada no final do ano passado, algo possa ser mudado. Eu não sei se a gente consegue, Briggs, contato com o advogado da família, o Alexandre Dumas, o advogado da família da Patrícia Miero, para ver de que maneira, o que ele pretende fazer diante desse depoimento que foi dado pelo nosso ouvinte. Ô Rodolfo, sim, a gente vai tentar contato com o Alexandre Dumas, ele que é o advogado de defesa. E antes, se você só me permite, a nossa testemunha pediu muito, que ele queria publicamente fazer um pedido de desculpas para a família da Patrícia Miero por mais de uma década que ele ficou em silêncio e se questionando, se corroendo por não ter trazido essas informações. Deve ser muito duro para um pai, para uma mãe. Sim, desculpa um pouco. É difícil porque eu tenho filhos, cara. Eu sei que deve ser difícil demais para uma mãe e para um pai não saber o que aconteceu, e você vê um monte de caras falando mentiras, e eles erram, e nunca são punidos por aquilo. E eles mantêm sempre a sociedade, tipo, desse medo de falar de repente a verdade e de repente sofrer com essa verdade. Ela estava viva, ela não estava morta, ela se mexeu 2 vezes. Pedi desculpa pela minha falta de coragem por esses anos. Mas Deus console muito eles. Porque, eu não sei, o tamanho da dor de perder um filho deve ser algo como se arrancasse seu coração do seu peito batendo. E escutar um monte de coisas que são mentiras desencontradas a vida inteira. Sobre um caso que não foi verdade, não foi aquilo que aconteceu. Ele pediu muito, viu, Rodolfo, para trazer esse relato no ar, esse pedido de desculpa para a família, que ele falou que não aguentava mais conviver com isso. Fala, Andreasa. Agora tem uma coisa importante aqui. No relato do nosso ouvinte, esclarecido que houve o capotamento e o carro desce a ribanceira, no relato do nosso ouvinte testemunha, ele diz claramente que o carro ficou com as 4 rodas para cima, tá? Na imagem que nós temos aqui, e que eu peço novamente para que se coloque na nossa live, para quem nos está assistindo, o carro aparece numa posição diferente daquela relatada pelo nosso ouvinte. E o nosso ouvinte disse, não é, Cristiano Pinho, que o carro teria sido empurrado pelos policiais. Então, tem a cena inicial, 4 rodas para cima, está na live agora. 4 rodas para cima, já tendo descido a ribanceira, capotado, e que, no relato do nosso ouvinte, ela teria sido, inclusive, tentado tirar ela e tirado pelo lado do motorista. Na hora que o Rodolfo e o Briggs falavam justamente sobre essa versão, e aí o Rodolfo até corrigiu depois, o ouvinte ligou até a fonte desse caso, que a gente distorceu a voz, ligou aqui preocupado para o celular do Briggs, eu saí rapidinho para atender. Ele falou, por favor, reforça. Eu disse que desceu a ribanceira sim após a batida e virou de cabeça para baixo. O que eu disse é que ele não caiu após a batida na água. Que depois ele foi jogado na água. E a imagem que nós temos na live agora. E a imagem que nós temos na live. Exatamente. Então, o carro caiu na ribanceira, ficou com as 4 rodas para cima e houve uma adulteração da cena do crime, uma fraude processual. Ele diz que a tentativa de tirar a Patrícia Miero do carro, que ele viu pelo vidro do carona, pelo lado do carona, não, pelo lado do motorista. E na cena que ficou consagrada, que nós temos aqui na nossa live, é impossível acessar
o banco do motorista, porque o carro está de lado, com o lado do motorista interditado, então, e já dentro da água, uma cena claramente adulterada à luz do que a perícia mostrou e do que diz o nosso ouvinte. E essa foto foi tirada após tudo que o ouvinte relatou. Isso. Sim, claro, foi tirada no dia seguinte, uma foto já depois de toda a adulteração e da versão mentirosa de que ela tinha caído na água. Eu, infelizmente, porque já estava marcado, já tem uma semana mais ou menos, infelizmente eu vou ter que sair do programa agora. Eu peço que o Briggs aí ajude, toque junto com o Andreasa e o Pinho, inclusive, uma conversa que a gente tem com o advogado Alexandre Dumas sobre o que fazer a partir desse depoimento. Deixo um abraço para o Dumas, porque eu tenho uma gravação agora às 10h30 aqui do Canal Livre, mas sem dúvida alguma esse é um assunto extremamente relevante que a gente trouxe para o ar. Obrigado de coração a esse nosso ouvinte, mesmo tardiamente, como diz Olha, lá o está me ditado, confirmando antes aqui, tarde do viu, que Rodolfo? nunca. Deixa eu só confirmar aqui também. Olha, é isso. O carro ficou com o teto para baixo. Está me confirmando, foi só o que a para a gente gente não falou. ter dúvida nenhuma disso. É isso que mesmo. houve alteração, de Da acordo cena. com essa testemunha, há alteração na cena do crime. Briggs, um abraço para você, Andreasa Pinho. A entrevista aí na sequência com o Dumas e também um abraço enorme a esse nosso ouvinte. A gente vai seguir nesse assunto até segunda-feira. Tchau, tchau, gente. Tchau, Rodolfo. O Alexandre Dumas está na linha com a gente agora, Briggs e Andreasa. Briggs, peço que você faça as honras, o advogado da família da Patrícia Miro. Doutor Alexandre Dumas, bom dia, o Briggs aqui falando da Band News FM. Eu queria começar perguntando ao senhor o seguinte: diante dessas informações, dessa testemunha, que até então não se apresentava há 12 anos desse crime, não apareceu uma testemunha que tenha presenciado, visto toda essa ação, o que a defesa pode fazer em cima disso? Essa testemunha, inclusive, eu quero deixar claro que ela está... que ela, de vontade, procurou a rádio, ela quer procurar o Ministério Público, ela quer levar essa denúncia adiante. O que a defesa pode fazer, quais são os próximos passos, tendo em vista, inclusive, que o processo teria chegado ao fim, já com veredito, já com decisão. Isso pode mudar? Esse processo pode ser reaberto? Bom dia, Briggs. Bom dia. Pode, o processo, a verdade real, quando ela aparece, é necessário que ela seja posta no processo, não há dúvida nenhuma. E ele não se encerrou ainda. Está em grau de recurso em relação à condenação de 2 policiais que já foram condenados por fraude processual, exatamente por isso. Tá? Agora, a importância desse testemunho é enorme, enorme. Isso é uma reviravolta, no caso, maravilhosa, porque traz para o Ministério Público a prova que até então faltava. Quer dizer, é uma maneira indireta de produzir a prova da materialidade. É uma maneira indireta, através do testemunho, produzir uma prova material. Essa é a possibilidade. E isso permitiria a imputação pela prática do crime de homicídio aos policiais. Portanto, é uma prova altamente relevante e que deve ser encaminhada ao Ministério Público. Não deve ser a sua incolumidade dessa prova. Ela é tão original, tão fascinante, digamos assim, que ela deve imediatamente ser encaminhada ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, e se trata de uma ação penal pública, e, portanto, o Ministério Público é o titular, é quem é o destinatário, digamos assim, de uma prova dessa natureza. Doutor Dumas, Andreasa aqui. Tudo bem, Andreasa? Tudo bem, doutor. Para quem não está familiarizado com o processo, qual seria o rito para que essa denúncia adicional chegasse ao Ministério Público, o titular da ação penal, e resultasse na reabertura do caso? Seria necessário a provocação da defesa, né, da parte do senhor, por exemplo? Qual seriam os próximos passos para o ouvinte, na maior das vezes, leigo? Seria imediatamente se dirigir ao Ministério Público, sem passar por defesa ou acusação ou assistência. Nós representamos, na verdade, o assistente de acusação. Quer dizer, não somos exatamente a defesa é a defesa dos policiais, né? Sim, claro. E nós representamos os familiares da vítima, que são, na verdade, os assistentes. O certo seria que essa espécie de prova, tendo
da importância que ela é e da delicadeza e da relevância dela, seria que imediatamente essa testemunha fosse encaminhada ao Ministério Público. E o Ministério Público é que saberá que procedimento tomar para fazer com que esse depoimento venha a ser registrado. O Ministério Público tem poderes para tomar esse depoimento e depois ver o que fazer com ele. Se vai tentar, com base nele, a anulação do julgamento para que um novo julgamento seja realizado, que já é objeto da apelação. Então, isso vai fortalecer a pretensão ministerial. Então, é importantíssimo que essa testemunha, até mesmo para a própria segurança dela, que ela seja encaminhada imediatamente ao Ministério Público, onde ela preste essa espécie de depoimento, não se perca esse depoimento. Não é o familiar, o advogado, o assistente que deve fazer isso, nem tampouco a defesa dos militares, que não teria nenhum interesse em produzir essa prova. Quer dizer, essa prova é do interesse do Ministério Público, que deve ser para ele encaminhado imediatamente. É o que eu acho. Perfeitamente. O Briggs, em cima disso que o doutor Dumas está falando, alguns ouvintes até perguntaram nas nossas transmissões por que essa testemunha não procurou o Ministério Público, a Polícia Civil, enfim, e ele se predispôs a fazer isso, mas até para se respaldar procurou a gente primeiro, né? A polícia, obviamente, por medo, né? Não, a Polícia Civil ele não procurou e não vai procurar porque está com medo. O que ele fez foi procurar a rede, o Grupo Bandeirantes, a Band News FM, que vai dar o suporte necessário para ir junto com ele ao Ministério Público, viu, doutor Alexandre? É importante só ter essa informação. É importante só ter... Exatamente isso. Não adiantava ele procurar isoladamente a polícia, porque ele está assustado, e com toda razão, e, portanto, ele procurou a imprensa através da Band News, quer dizer, digamos também, o Rodolfo Schneider talvez seja uma das maiores autoridades desse assunto, né? E só para... Eu queria fazer mais outra pergunta. A gente está conversando com o doutor Alexandre Dumas, que é o advogado de acusação que representa a família da engenheira Patrícia Mieiro, desde que a gente está trazendo à tona essa testemunha-chave nesse caso que teria, de acordo com essa testemunha, presenciado a ação dos policiais militares, não só atirando, mas fazendo a mudança da cena do crime. Doutor Alexandre, eu nesse trabalho de apuração, talvez o que mais tenha me chamado a atenção, dentre tantas informações novas e importantes, seja o fato de que essa testemunha garante que a Patrícia estava viva ao ser retirada do carro. E ele fala em 3 momentos com a nossa reportagem que ela mexeu os braços como quem pede ajuda. Isso, de certa forma, traz uma informação nova que isso modifica alguma coisa em termos de acusação. Modifica muita coisa. Essa testemunha não traz apenas isso, ela traz a informação de que ela viu o corpo ser retirado. Então, a ausência da prova material pode ser suprida pela prova oral produzida pela testemunha. Então, isso é importantíssimo para o caso. Isso é tudo que faltava ao caso. Mesmo porque, veja só, 2 acusados já foram condenados pelo Tribunal do Júri, na ocasião do julgamento, por fraude processual. Quer dizer, veja como as peças vão se emendando. O que a testemunha certamente vai ser instada a dizer lá no Ministério Público é por que motivo levou tanto tempo para trazer essa verdade à baila. E aí a testemunha vai explicar as suas razões, né? Suas razões sentimentais que levaram aos seus receios e etc. E certamente o promotor vai compreender e consigná-los. Botar, registrar e tal, justificando o motivo pelo qual a testemunha levou tanto tempo para trazer essa verdade. Que falou inclusive com a gente mais de uma vez, que foi orientado pela própria família, que não levasse esse caso adiante, mas ele sempre quis trazer, e, enfim, num comentário do Andreasa, inclusive essa semana, que falou que não aguentou mais e acabou não suportando mais ter esse segredo guardado com ele. Bom, a gente agradece, né, Andreasa, a participação do doutor Alexandre Dumas, ele que é o advogado e representa a família da engenheira Patrícia Mieiro, na figura do Celso Mieiro, da Tânia Mieiro, do Adriano Mieiro, de toda a família que está há 12 anos tentando esclarecer um crime
O julgamento foi feito, a decisão, se salvo engano, doutor Dumas, aconteceu 9 meses certinho atrás, acho que no dia 11 de dezembro. Dia 11 de dezembro. Exatamente. Dia 11 de dezembro, em que colocou como fraude processual os policiais militares Marcos Paulo Nogueira Maranhão e William Luiz do Nascimento, esses que estavam na viatura baseada ali na acesso à Barrinha, e absolveu os 2 de homicídio, assim como absolveu de homicídio de qualquer crime os PMs Fábio da Silveira Santana e Márcio de Oliveira Santos. Vamos ver se essa testemunha, agora que a Band News FM teve acesso e que vai ser levada ao Ministério Público para prestar depoimento formal e formalizar essa denúncia, isso pode trazer fatos novos a esse crime. Fala, Pim. A título de curiosidade, Fábio Silveira, que você citou, foi preso no início da semana, alvo de uma outra operação da Polícia Civil, acusado de envolvimento com a milícia da Gardenia Azul. Do Cristiano Girão, né? Isso. Surpresa, né? É isso aí. Muito obrigado, doutor Dumas. Um abraço grande. Um abraço, bom dia. Bom dia.